Olá, queridos, tudo bem com vocês? Então, pessoal, no vídeo passado eu coloquei, ou postei, melhor dizendo, em relação a falar de crente. E isso tem tido uma repercussão no Facebook, em relação ao falar de crente. Quando eu estou dizendo ou estou colocando o texto, ou melhor, o tema do vídeo como falando de crente, não quer dizer que eu estou falando mal de crente. Eu estou falando que as situações que têm acontecido no meio dos cristãos e a oportunidade que o diabo tem tido de trabalhar em relação a isso na vida dos crentes. Você note que se você abrir o YouTube hoje, você vai encontrar um monte de gente, um monte de crente, falando mal de crente, eu estou dizendo, né? Falando os problemas do crente, os problemas da igreja, os problemas dos pastores e outra coisa mais. Tudo bem, todos nós temos o direito de ficar bravo com alguma coisa, não aceitar certas coisas que acontecem no meio dos crentes. Mas peraí, isso já tem acontecido há mais de 2.000 anos atrás, né? Então você sabe que há mais de 2.000 anos atrás Jesus já foi crucificado pela própria igreja, né? Então note que isso tem acontecido a vida toda, hoje não é diferente de nada. Nós vemos pessoas reclamando de pastores que cobram para ir pregar na igreja, né? Vemos pessoas reclamando de grupos, de bandas, cantores que cobram para ir cantar nas igrejas. Isso não é novidade para ninguém. O problema disso tudo aí está em nós irmos até as redes sociais e começarmos a falar, tá, qual que é o problema disso? Veja bem, qual é o problema disso? É óbvio que nós sabemos que hoje está muita gente cobrando absurdos para ir na igreja e outras coisas mais. Infelizmente, não é nesse mérito que eu quero entrar, né, dessa situação. O que eu quero comentar com vocês é o problema que isso vai trazer para os outros cristãos. Por exemplo, uma pessoa que não é cristã, preste bem atenção, uma pessoa que não conhece a Deus, não conhece a Cristo, não conhece a igreja evangélica, ele vê isso porque as redes sociais estão aí, tá bombando, né? E aí ele não conhece a Cristo, ele vê uma situação dessa, um crente falando do outro, falando dos pastores, descendo o sarrafo nos pastores. Você acha que ele vai vir da igreja? Você acha que realmente ele vai se converter? Ele diz, não, eu não vou na igreja, os caras estão se matando entre eles mesmos. E esse é o X da questão. O problema não é você ir numa rede social e falar mal da sua igreja, falar mal do seu pastor, falar mal do cantor A ou cantor B, né? O problema é as pessoas que vão ouvir. Peraí, nós temos que entender que não são só os evangélicos que usam as redes sociais, tá certo? Aí vamos ver alguns pontos em que o diabo ele se aproveita dessa situação. Ele se aproveita quando um crente fala do outro crente, ele se aproveita da situação, da confusão que se gera, ele aproveita disso e ele impede o crescimento do evangelho. Por que ele impede? Porque daí ele vai trabalhar no coração das pessoas, na mente das pessoas e vai dizer, estão se matando e você está querendo mudar de vida, você está achando que vai para uma igreja e vai mudar de vida? É esse o ponto onde o diabo tem feito uma retaliação nas igrejas e as pessoas não conseguem perceber isso. Eu vou citar uma coisa para você. No Evangelho de João, no capítulo 21, no versículo 15, versículo 16 e versículo 17. Jesus ele pergunta para Pedro, ele diz assim, a palavra de Deus diz assim no versículo 15, depois de terem jantado, né? Então Jesus pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? E ele disse, sim, Senhor, é claro que eu te amo. No versículo 16, ele tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. No versículo 16, ele diz assim, pela terceira vez, Simão, filho de Jonas, ama-me?
Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: ama-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus estava falando para Pedro, queridos? Ele estava dizendo assim: Pedro, não eu, eles, as ovelhas. Pedro, não eu, não é eu. Eu estou perguntando se você me ama, porque se você realmente me ama, você vai apacentar as minhas ovelhas. Você vai cuidar das minhas ovelhas. Jesus, irmãos, ele vem até essa terra, ele se desprende do céu, com toda a sua glória, com todo o seu poder, com todo o seu conforto no céu, ele desce da terra e vem para cá, desce do céu, melhor dizendo, e vem para cá. E ele vem para a terra para morrer por mim e por você, incondicionalmente. Incondicionalmente. Ele não veio aqui e disse assim: bom, eu vou lá na terra, vou me fazer de homem e vou morrer só pros gordinhos, né? Igual eu no caso. Ou eu vou morrer só pelos bonzinhos. Não, ele veio morrer por todos nós incondicionalmente. Então, gente, o meu conselho para vocês: apacenta as ovelhas. Não fique brigando entre vocês ou falando mal do pastor A, do pastor B, do evangelho, do irmão. Não façam isso. Vocês não percebem que o diabo está se aproveitando disso. Estão entendendo? Por favor, você note que as igrejas hoje, como eu disse no vídeo passado, elas não estão mais preocupadas com almas. Peraí, você vai em igreja hoje, eu ando muito por aí, e eu vou em igreja hoje, que eu chego lá na igreja, eu encontro alguns irmãos que eram de uma outra igreja, ou que eram da nossa igreja, que estão noutra denominação. Aí você vai na outra e encontra outro de outras denominações. Peraí, que evangelho bobo é esse? Isso não é evangelho. O evangelho não está intrínseco em a gente pregar para crente. O Senhor Jesus, ele veio e ele disse assim, eu vim não para os salvos, mas eu vim para os pecadores. Enquanto a igreja fica se matando aí, o diabo está se aproveitando. Aí as igrejas estão abarrotadas de crentes que já eram crentes e não se vê pessoas aceitando Jesus. Eu mesmo, tiro por mim mesmo, eu sou pastor há mais de 30 anos. E eu me lembro que eu fazia batismo de 70, 80 pessoas. Hoje, quando eu consigo batizar 12, 13 em cada trimestre, é muito. Olha, eu tenho que levantar a mão para o céu. Por quê? Porque o evangelho está deixando de ser pregado. Para os perdidos, ele continua sendo pregado para os salvos, entre aspas, né? Os salvos, pessoas que fogem dos seus problemas, pessoas que dizem, não vou ficar mais nessa igreja porque eu me aborreci. Para aí, que negócio é esse? Eu sou fleumático, eu sou colérico, eu sou isso, então eu não aguento muita coisa. Pera aí, a palavra de Deus, o próprio Jesus, ele disse assim, a palavra disse, né? Se Jesus, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres do quê? Livres da raiva, livres da mágoa, livre do velho homem. É isso que o Senhor quer de nós. E aí nós temos que esquecer de nós mesmos. Espera aí, eu não posso estar preocupado comigo mesmo. Eu tenho que estar preocupado com aqueles que precisam ser salvos. Foi isso que o Senhor Jesus disse a Pedro. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro fica bravo com ele. Na terceira vez, Pedro já está querendo se levantar. Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. Eu já passei cada uma com o Senhor, que o Senhor não tem nem ideia, né? E aí o Senhor fica perguntando terceira vez se eu te amo. Ele disse, não, Pedro, as minhas ovelhas. As minhas ovelhas. Eu quero que você ame o perdido. Eu quero que você vá até o perdido e pregue a minha palavra. Não pense em mim, daqui a pouco eu estou de volta lá para o meu lugar, lá no céu, onde eu tenho todo o meu conforto, mas eu preciso de alguém aqui para apacentar as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Era isso que Jesus estava falando para Pedro. Estão entendendo? Pedro sai dali, daqui a pouco ele faz uma pregação, 4.000 almas são salvas. Depois mais uma pregação, 5.000 almas são salvas, porque ele entendeu o propósito.
Ele entendeu que o propósito do Senhor Jesus para ele era para ele apacentar as suas ovelhas. Pensa nisso, querido. Deus te abençoe. Um grande abraço.